Muito bem, para a nossa meditação nessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. 1 João. Nós estamos estudando a primeira carta de João nas segundas-feiras, e eu intencionalmente resolvi compartilhar com vocês uma mensagem no capítulo 2, nos versos 12 ao verso 14, porque há uma impressão de que João faz aqui um parênteses para trazer o encorajamento para a vida da igreja diante de toda a proposta da primeira carta de João. Nós vamos ler os versos 12 até o verso 14. 1 João, capítulo 2, versos 12 a 14. Eu sei que você passou um tempo em pé durante o louvor, mas queria convidá-lo novamente a se colocar em pé para acompanhar a leitura deste texto, desta passagem. A vitória sobre o maligno é o título desta perícope na Bíblia, que está aí incluída na Bíblia, mas é uma série de bênçãos que nós vamos perceber que encorajam a nossa vida. Também a vitória sobre o maligno. Então diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, ou seja, do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é testados, porém encorajados. Todos nós passamos por testes na nossa vida. Você já observou quão grande é a pressão sobre nós quando nós estamos passando por algum teste, seja ele qual for? Seja na escola, seja o teste enquanto você está namorando para saber se os pais estão se agradando de você. O teste na nossa vida cristã, na medida que nós vamos vivendo e dando os passos na nossa caminhada cristã, nós somos tentados, muitas vezes somos provados e nós somos testados. Mas sabe o que há de interessante? É quando durante esses testes, ou enquanto estamos passando esses testes, nós temos um tempo de refrigério, um tempo de alívio. Já aconteceu com você em estar estudando para uma prova, ou para um teste, ou para uma entrevista em uma firma importante, um trabalho que você gostaria muito de alcançar, e tem a prova para fazer, terminou o seu bacharelado e tem agora a prova do estado para fazer, e você estuda, mas chega um dia que você diz: hoje eu vou relaxar. E você faz assim, e descansa. Isso não te faz bem? Ou você faz uma viagem, ou toma um café bem feitinho, sem açúcar. E aí você relaxa, você consegue então passar um tempo de refrigério, de descanso, e recobrando forças para continuar a sua jornada de teste. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a jornada de teste na vida cristã nunca termina. Nós vamos estar em teste o tempo todo. O foco da primeira carta de João é nos testar. Testar se somos de fato cristãos, se somos cristãos verdadeiros, convictos da nossa fé, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos testados na nossa caminhada, na nossa jornada. E olha, esses testes são importantes para nos firmar na nossa fé. Mas eu sei, às vezes nós pisamos na bola, nós descuidamos, erramos o alvo, nós não vigiamos como deveria vigiar. E aqui nós encontramos então uma passagem de encorajamento para a nossa vida. Esse texto, os versos 12 a 14, é João trazendo para a igreja que estava passando por testes, uma palavra de encorajamento. A vida cristã é vivida com esforço e conduta equilibrada, porém,
Os esforços para agradar a Deus não podem nos impedir, meus irmãos, de ver o brilho da graça do Evangelho de Cristo Jesus. Nós nos esforçamos para viver uma vida cristã, mas temos que descansar na mensagem do Evangelho, na graça de Cristo que vem sobre nós e nos alcança, e nos protege, nos fortalece, nos assegura das nossas convicções. A primeira carta de João apresenta alguns testes pelos quais os cristãos deviam passar para avaliar a sua fé. E é interessante, diferentemente do que o mundo quer, do que as heresias fazem, do que os falsos profetas fazem, estes testes aqui servem para nos fortalecer e não para nos enfraquecer. Quando existe acusação dos falsos profetas ou ensinos errados dos falsos mestres, a intenção é te desviar da fé, é enfraquecer você, é desanimá-lo da jornada que você estabeleceu caminhar e viver. Quando nós olhamos para a primeira carta de João, nós conseguimos ouvir uma palavra doce de um pastor praticamente que trata suas ovelhas em todo o tempo dizendo: filhinhos, 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 eu vos escrevo, eu vos escrevi, para mostrar a eles que há uma intenção de encorajá-los, de animá-los na sua fé. Alguém disse, na verdade foi a Corrie ten Boom, uma missionária muito conhecida no meio evangélico, ela diz o seguinte: quando olho para o mundo, eu me desencorajo. Quando olho para dentro de mim, eu me decepciono. Porém, quando olho para Deus, eu encontro real alento. Não é verdade, queridos? A nossa confiança não pode estar no mundo, não pode estar em nós mesmos, mas ela deve estar no Senhor. E é o que Paulo faz aqui, encoraja os cristãos a confiarem no Senhor. Veja apenas alguns exemplos dos testes que a primeira carta de João apresenta para nos firmar na fé e para nos fazer pessoas de fato identificadas como cristãos. Tanto testes morais quanto testes sociais aqui até o capítulo 2. Capítulo 1, verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, os filhos de Deus andam na luz do Senhor. Se eu digo: olha, eu conheço o Senhor, eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida, mas ando nas trevas, eu estou fazendo a minha declaração mentirosa. O verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Há pessoas por aí dizendo que, como cristãos, nós nunca mais pecamos. Mas dizer que nós não pecamos já é um pecado, porque temos uma natureza pecaminosa. Nós erramos, nós falhamos, nós caímos. Então nós temos que admitir diante de Deus que somos pecadores, porque assim nós vamos conseguir contemplar a imensidão da graça, do amor e do perdão do nosso Deus. Capítulo 2, verso 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha, queridos, nós muitas vezes dizemos: eu amo a palavra, quero uma igreja, frequentar uma igreja que prega a palavra, seguir a palavra, viver a verdade. Mas você já percebeu que muitas vezes estamos muito distantes da palavra? A palavra diz uma coisa e nós fazemos outra. Vivemos completamente uma vida sem se importar com os princípios que a palavra de Deus apresentam para a nossa vida como regra de fé e prática. Então, se eu disser que eu conheço o Senhor e não guardo os seus mandamentos, eu também sou um mentiroso. Capítulo 2, verso 9 diz: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E veja bem, queridos, dois testes aqui importantíssimos para a vida cristã: a obediência aos mandamentos de Deus e a vida de comunhão entre os irmãos. Você quer observar se alguém de fato está vivendo o cristianismo como ele é apresentado nas Escrituras?
Observe se estão eles vivendo, e não apenas eles, mas você, volte os seus olhos para si mesmo e diga: olha, estou eu obedecendo os mandamentos? E que mandamentos são esses? São os 10 mandamentos? Também, mas toda a Escritura, tudo que Deus lhe ensina, tudo que Deus revela a você por meio da sua palavra, deve ser obedecido. E se nós dissermos que guardamos os mandamentos, amamos os mandamentos, temos os mandamentos de Deus, mas nós andamos nas trevas, nós estamos agindo com inverdades. É o teste que traz a nós um comprometimento para avaliarmos, para valorizarmos os mandamentos do Senhor como algo necessário, importante para a nossa vida. É o teste moral. A moralidade cristã não é estabelecida pelo mundo, é pelas Escrituras. É o que a Bíblia diz, o que você deve fazer ou não deve fazer, que deve ser obedecido. Nós precisamos observar. O outro teste que nós vemos até o capítulo 2 é o teste social, é o teste da comunhão. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, demonstrando isso obedecendo os seus mandamentos, mas nós amamos ao próximo como a nós mesmos. E se nós falhamos nesse amor, também nós estamos mentindo, nós não estamos vivendo a verdade ou proferindo a verdade. Deus exige de nós um relacionamento que reflete compromisso uns com os outros. Esse é o princípio da vida cristã: amar a Deus e amar ao próximo. Viver para Deus e se relacionar em uma comunhão íntima uns com os outros, de maneira que Deus seja glorificado através desta relação. Agora, meus irmãos, você já observou que são dois testes difíceis para nós? Vez por outra, como eu disse já anteriormente, nós nos encontramos desobedecendo os mandamentos do Senhor. E vez por outros, ao invés de amar os irmãos, nós odiamos ao próximo. Não queremos pessoas próximas de nós ou estar próximos de pessoas. Está contrário ao Evangelho, contrário às Escrituras, contrário ao que a Bíblia nos ensina. São testes difíceis, e a grande pergunta que nós fazemos é: quando nós falhamos nesses testes, quando nós queremos fazer o que é certo e não fazemos, quando nós queremos distância do que é errado e está sempre diante de nós. E havia um grupo que estava em todo o tempo acusando, dizendo para eles que eles poderiam esquecer da vida cristã, porque eles não conseguiam cumprir o que os mandamentos ensinavam e viver uma vida de comunhão. Portanto, queridos, nós somos encorajados nesse texto, apesar das nossas falhas, nos mantermos confiantes no Senhor. O cristão não deve pecar. Aquele que acha que viver na graça é estar liberado para pecar, não está entendendo o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que pecamos. Muitas vezes desobedecemos, muitas vezes ofendemos ao nosso próximo, ao nosso irmão. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes para nós mesmos é: eu sou ou não um cristão? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você reconheceu um dia Cristo Jesus com sinceridade na sua alma, no seu coração, que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, que Ele morreu na cruz por você, você é um cristão. E nós precisamos nos santificar, corrigir as nossas falhas e caminhar para frente. Nós não podemos viver na prática do pecado. Deus exige santidade de todos nós. E se pecarmos, pastor? A própria Bíblia nos ensina que nós temos um advogado diante de Deus, que advoga a nossa causa, que nos representa diante do Pai. Deus não se compatibiliza com o pecado, por isso que os pecados nossos foram levados sobre Cristo Jesus e foram apresentados na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu por mim e por você, e nós descansamos nisso. E nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus, realizado na cruz do Calvário. João, sabendo do risco dos cristãos desanimarem, lhes apresenta um encorajamento, trazendo ânimo, conforto e segurança. Pressionados pelos
gnósticos ou pelo gnosticismo para buscarem um conhecimento libertador de Deus, porém por meios errados, como por exemplo o intelectualismo, o esoterismo, o misticismo. O gnosticismo estava dizendo: olha, pratique estas coisas que vocês vão adquirir um conhecimento a ponto de lhes fazer aceitáveis de lhes tornar aceitáveis diante de Deus. Contrário ao Evangelho. A sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é diferente do conhecimento e a sabedoria deste mundo. Se nós temos virtudes em nós, não é virtudes oriundas de nós mesmos ou adquiridas pelos nossos próprios esforços. Ela é expressão da graça bendita de Deus sobre a nossa vida. E a sabedoria de Deus, ela é superior à sabedoria do mundo. Ou melhor dizendo, é a principal sabedoria, é a verdadeira sabedoria. E agora, diante desses testes, o teste moral, obediência aos mandamentos, o teste social, amor ao próximo, os cristãos poderiam ficar desanimados, ou até em dúvida se eram cristãos ou não, quando errassem o alvo, e João lhes traz, então, para fortalecer o coração deles, o encorajamento. É bom, quando nós estamos sendo testados, termos um tempo para refletirmos sobre os benefícios da aprovação. A Bíblia diz em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus quer que nós sejamos aprovados. No final da vida de Paulo, ele disse: completei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate. Pessoas que terminaram a sua vida, independentemente de estarem desprovidos de coisas desse mundo, mas eles tinham o que de melhor alguém podia ter: a confiança no Senhor e a segurança da vida eterna. É exatamente isso que João faz aqui, queridos. Traz a nós um período para nos aliviar das tensões da vida e termos um período de refrigério. Ele traz uma palavra de ânimo para a igreja. Ele quer firmar a igreja na sua fé. A avaliação não duvidava dos cristãos, duvidava dos falsos mestres. E João lhes dá condições para se firmarem. E nós vamos ver o que ele apresenta como algo que nós precisamos lembrar para nos firmar diante do Senhor quando testado formos ou nos encontrarmos perplexos por causa dos nossos deslizes. Primeiro eu quero destacar uma palavra geral apresentada aos cristãos aqui. Você observa que há uma divisão de tratamento de João nesses 3 versículos. 12, 13 e 14 de 1 João capítulo 2. Veja que no verso 12 ele diz: filhinhos. No verso 13 ele diz: pais. No verso 13 ainda ele fala a jovens. No verso 14 ele repete: filhinhos, pais e jovens. E há entre os teólogos uma discussão que não termina sobre o caráter destas maneiras diferentes de fazer referência a quem ele estava falando. Alguns teólogos dizem: olha, isto aí é uma expressão apenas para destacar o tom afetuoso de João com a igreja, chamando-os de filhinhos, e com aqueles mais, para diferenciá-los dos mais maduros, que podem ensinar aqueles que estão mais novos na fé. Ou alguns fazem a divisão que o próprio texto talvez sugere do ponto de vista simples ao olharmos para a passagem. Está trazendo uma palavra para as criancinhas, uma palavra para os jovens e uma palavra para os adultos. Mas dentro do contexto geral das Escrituras, fica mais fácil se nós interpretarmos isto da seguinte forma: Deus está trazendo uma palavra para a igreja.
Você pode até diferenciar, talvez, que na igreja haja pessoas mais maduras em quem você pode dizer pais, para ensinar, quem sabe, aqueles que são filhinhos novos na fé, mas nenhum dos ensinamentos ou das lições aqui, nenhuma das lições aqui apresentadas, elas são exclusivas para os filhinhos, ou para os jovens, ou para os pais. Elas servem para todos. Então é uma palavra para a igreja, uma palavra para mim, uma palavra para você. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa passagem e dizer o que este texto, como que esta passagem me encoraja. O propósito de João é trazer uma palavra de encorajamento para a igreja. E eles não precisavam, a igreja não precisava ficar abalada com a acusação dos falsos mestres de que eles não tinham conhecimento, e nós vamos ver isso na passagem. Não podiam duvidar da salvação que vinha do Senhor. Esta é uma observação importante também, quando nós ouvimos esta palavra dita à igreja. Agora, qual outra observação que eu quero fazer em termos também literário ou gramatical aqui? Veja que tem uma descrição nos versos 12 e 13, João dizendo à igreja: eu vos escrevo, eu vos escrevo, eu vos escrevo. Aí no verso 14, eu vos escrevi, eu vos escrevi, eu vos escrevi. O que é que João está destacando aqui? Qual era o propósito de João? É dizer que tinham coisas que foram escritas antigas e que não estão aqui, que precisam ser observadas, e agora sim eu estou trazendo uma palavra nova para vocês. A ideia também precisa ser encarada de uma maneira mais generalizada. Não importa se escreveu agora ou se escreveu antes, o que ele está apontando é para os mandamentos do Senhor, para o fundamento dos apóstolos, para as doutrinas bíblicas, aquilo que lhes foi apresentado. E João encoraja os cristãos com aquilo que ele escreveu para que eles tivessem conhecimento. Eles não precisavam ficar abalados com as acusações dos falsos mestres. E nós vamos ver então como é que João encoraja os cristãos para quem esta carta foi escrita, que é uma carta geral, serve para todas as igrejas, em todo tempo, em todo lugar. Vamos observar então o encorajamento, a natureza do encorajamento, a profundidade do encorajamento. Olha o verso de número 12. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vamos ler juntos esse texto? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Veja bem, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Vocês não podem se esquecer disso, que os vossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Então João está assegurando os cristãos, a igreja, de que os pecados daqueles que creem em Cristo Jesus foram perdoados. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vocês já estão perdoados, já estão purificados. Os nossos pecados já foram e permanecem perdoados. Não existe um retroceder do perdão, né? Eu virar para o André e dizer: André, eu te perdoo. Aí amanhã eu chego para ele e diz: não, eu esqueci, eu posso voltar atrás? Não vou te perdoar mais não. João mostra para nós e nos encoraja a igreja dizendo: olha, permanentemente os pecados de vocês foram perdoados. E a gente devia dizer: louvado seja o nome do Senhor. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, que eu ia ouvir um glória a Deus. Os nossos pecados foram perdoados. E foram mesmo, porque Cristo Jesus na cruz do Calvário os levou sobre si. A causa deste perdão não é o que os gnósticos estavam dizendo, não é alcançado pelo esoterismo, pela experiência mística, mas por causa do nome de Cristo Jesus. No tempo antigo, o nome dizia respeito à pessoa.
O que João está dizendo aqui é o seguinte: vocês foram perdoados por causa de Jesus, do que Ele fez por vocês, do que Ele realizou, da sua graça manifesta na sua vida. É a obra de Cristo, a justiça de Cristo, o mérito de Cristo que garantem a vocês o perdão dos seus pecados. Somos perdoados por causa do que Cristo fez, meus irmãos, e não por causa do que nós fazemos. E os cristãos, nesta época em que João escreveu, estavam preocupados porque estava gente dizendo que para que eles fossem perdoados, eles tinham que buscar aquele tipo de conhecimento apresentado por eles. Mas eles se esqueceram, ou não queriam crer no que o Evangelho pregava e ensinava, de que em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Não é isso que diz o capítulo 1, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos pecadores perdoados. Claro, meus irmãos, que não podemos nos acomodar com o pecado, desejar o pecado, é namorar o pecado. Você vai observar que os versos que sucedem estes versículos que eu acabei de ler, exigem uma vida de santidade, dizendo: olha, não ame o mundo, não se envolva com o mundo, nós não somos do mundo. É preciso uma vida de santidade, mas como cristão você precisa descansar no fato que Cristo Jesus lhe perdoou, que o Senhor trouxe a você uma condição de alguém purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase o seguinte: o perdão não é um troféu que merecemos, mas é uma graça que nós não merecemos. Porque o perdão não é alcançado pelo nosso mérito, ele é alcançado pelo mérito de Cristo Jesus. Cristo viveu, morreu e ressuscitou para nos garantir o perdão dos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E olha só, há uma explicação de um teólogo chamado John MacArthur. Ele diz o seguinte: Ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós. O que isso significa? Ele explica: Ele foi tratado como se houvesse cometido pecado por todos aqueles que nele crê, ainda que não tenha ele cometido um pecado sequer. Jesus não cometeu pecado nenhum, absolutamente. Ele era santo, mas foi pregado na cruz. Era o Deus pregado na cruz, disse John MacArthur. Ele foi tratado como se ele tivesse vivido a minha vida, a sua vida, a vida dos pecadores. Deus puniu Jesus por causa dos meus pecados. E olhando em outra perspectiva, Ele me trata como se eu tivesse vivido a vida de Jesus. Que coisa extraordinária. Ele foi punido pelos nossos pecados e nós somos agraciados porque cremos no sacrifício de Cristo Jesus. E somos trazidos como filhos amados do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Somos filhos do Senhor. João trata isso de uma maneira ampla aos filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, na verdade, de uma maneira direta e objetiva, aos filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas os que creem em Cristo são filhos do Senhor, amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. E aqui está, meus irmãos, a doutrina da substituição, que não pode ser esquecida por nós. Você recebe o perdão completo que Cristo lhe dá, coberto pela justiça de Cristo Jesus, e quando Ele olha para a cruz, Ele vê você. E quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Porque Cristo está em nós. Se tem uma razão pela qual Deus nos aceita diante dele, essa razão chama-se Jesus Cristo, seu Filho amado,
que morreu na cruz em nosso favor. Não é um motivo para nos encorajarmos? Nós lutamos para vivermos uma vida de santidade, nós erramos muitas vezes, queremos nos santificar, mas temos uma natureza pecaminosa que nos pressiona, nos envergonhamos, nos quebrantamos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados. Mas quando tomamos, nos relembramos de que que Deus em Cristo Jesus nos perdoa de todos os pecados, nós descansamos. Lembra do suspiro daquele jovem que estava estudando para um teste e faz uma pausa? E aqui nós podemos fazer isso. Ufa, graças a Deus, eu fui perdoado. Os meus pecados do passado, do presente, do futuro, já foram cravados na cruz do Calvário. Foram levados sobre Cristo Jesus. E eu sou perdoado pelo Senhor. E os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, diz as Escrituras. Então este é o primeiro encorajamento. O segundo que eu quero compartilhar com vocês, observe o verso de número 13. Pais, eu vos escrevo, por quê? Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Quero destacar essa primeira parte. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis o Senhor. O cristão tem o verdadeiro conhecimento do Trino Deus, revelado nas Escrituras. Conhecimento de Deus é um relacionamento ou um entendimento relacional profundo com o Senhor. Não é apenas uma questão de reconhecer a sua existência. Reconhecer a sua existência, até o diabo reconhece. Mas está falando de um conhecimento íntimo com Deus, um conhecimento profundo, conhecedor de quem Ele é. Não se trata apenas de acreditar, mas crer que de fato Ele é o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, é o Deus revelado nas Escrituras. Nós temos conhecimento deste Deus. Ele conhece a aliança estabelecida com a graça soberana do Senhor, e que essa aliança não é estabelecida no mérito humano, mas na soberania divina. O cristão conhece a expressão exata do ser de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Do meu ser, diz o Senhor, diz a palavra. O cristão conhece o Pai pela iluminação do Espírito Santo, para conhecer, compreender as coisas espirituais reveladas nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós podemos conhecer. João está dizendo, a palavra foi anunciada a vocês, e vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Este não é um conhecimento intelectual, queridos, mas é um conhecimento experimental, transformador. Existe uma ilustração simples, talvez pode nos ajudar a observar a imensidão do valor do nosso conhecimento de Deus. O marinheiro pega na mão de uma criança que queria conhecer o mar e o leva até a praia diante daquele imenso mar. E então aquela criança vira para o marinheiro e diz, agora sim eu conheço o mar. E o marinheiro olha para ele humildemente e diz, eu também conheço o mar. Você conhece a Deus? Como você conhece a Deus? Como a criança que queria saber da existência, da vastidão do mar? Ou como o marinheiro que navegava em dias bons ou dias maus pelas águas que podiam ser bravias, e as ondas agigantadas enquanto estava sobre sua superfície. Nós estamos num grande mar e há dias com ondas baixas e dias com ondas altas, mas em todo o tempo nós temos a companhia de Deus conosco, nos ajudando, nos auxiliando, e nós podemos descansar nele, nós o conhecemos.
É o conhecimento que nos conduz à consciência da grandeza, da santidade, do amor, da justiça, da misericórdia de Deus. E nós podemos dizer, por experiência própria, tudo isso eu recebi do Senhor, me alcançou. Essa graça do Senhor em me dar salvação sem eu merecer. A misericórdia do Senhor em não deixar que eu caminhe para a perdição eterna. A santidade de Deus que exige de mim uma vida comprometida e santa para andar com Ele e viver em sua presença, a justiça de Deus que é outorgada a nós, o que Ele conquistou na cruz, Ele concede a todos nós, e agora nós somos considerados justos na presença do Pai, por causa de Cristo Jesus. Eu conheço a Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E nós poderíamos talvez aplicar para a nossa vida, qual é a intensidade do nosso conhecimento de Deus, queridos. Estas coisas, esse conhecimento está disponível a todos. Todos podem conhecer a Deus a partir da sua revelação. E tudo que Deus revelou pode ser conhecido pelo homem. Mas muitas vezes nós ignoramos as coisas criadas e as coisas reveladas com o propósito de nos conceder a salvação. Nós não conseguimos ver Deus ou o poder de Deus manifestado nas coisas se os nossos olhos espirituais não estiverem convictos de quem Deus é e do que Ele faz. Este conhecimento de Deus é o conhecimento que nos leva à adoração. Não é isso que fazemos enquanto cantamos? Nós sabemos que a parte central do culto é a palavra, mas há um culto completo, onde há a palavra, a adoração, a oração, a expressão de louvor ao Senhor. E por que nós fazemos isso? Porque nós o conhecemos. Nós sabemos quem Ele é digno de ser adorado, bendito, Ele é excelso para sempre. Salmo 148, lido hoje aqui, logo na abertura do culto: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E depois há uma razão para isso, porque Ele é excelso. Ele é tremendo, Ele é magnífico, Ele é o Deus sobre todas as coisas. É o Deus que sustenta a sua vida na palma das suas mãos. João escreveu por direção do Espírito Santo para que a igreja fosse encorajada a enfrentar os desafios da vida, se lembrando de que havia um conhecimento verdadeiro de Deus. Os falsos mestres achavam que tinham conhecimento verdadeiro de Deus. Mas veja que João está tentando que quem tem este conhecimento verdadeiro são os cristãos. Olha que coisa interessante. Para os gnósticos, os intelectuais, os sábios, aqueles que estavam na nata da sociedade, eram eles. Os cristãos não eram nada, era ralé. Aí vem o próprio Senhor, diz: é vocês que têm o verdadeiro conhecimento. Porque o conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Uma experiência verdadeira com o Senhor, uma comunhão profunda com Deus, isso significa que nós temos o conhecimento verdadeiro do Senhor. Os cristãos não apenas têm uma informação de quem Deus é, ele tem uma vida de relacionamento com o Senhor. Você conhece a Deus? Primeiro, você crê que os seus pecados são perdoados? Você conhece a Deus? E qual é o terceiro encorajamento que João apresenta para nós aqui? Está no próximo, a partir da parte B do verso de número 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Lembra que antes ele disse: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui ele diz aos jovens a mesma coisa: eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Os jovens são fortes não por causa da sua força física. Tem muito jovem aí malhadão.
vai para a academia, levanta peso e faz lá os seus cardios, né? E durante a semana está todo saradão. Fortes, têm energia. Você pede para fazer alguma coisa, se eles conseguirem vencer a preguiça, eles conseguem fazer bem. Eles são fortes. Sim ou não? Mas a força que João está dizendo aqui não é esta força. É a força que vem do Senhor e do conhecimento da palavra do Senhor. Sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. São fortes porque a palavra de Deus está neles, arraigadas neles. Quando a palavra de Deus permanece em vós, significa que quando ela foi anunciada, nós ficamos como que uma esponja, recebendo, sugando, recebendo, retendo, recebendo, e a palavra permanece em nós, e quando nós enfrentamos um desafio, a palavra é então lembrada, pronunciada e experimentada. Por isso que nós vencemos o maligno. Os cristãos são participantes da vitória de Cristo Jesus. A vitória sobre o maligno não é também por causa do seu nome, mas é por causa do nome dele, de Cristo Jesus. Jesus venceu as trevas, nos encoraja a não vivermos na prática do pecado, por isso que diz na primeira carta de João, que diz que você ama o Senhor, mas anda nas trevas, sua declaração é mentirosa. Capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tem um versículo em 1 João que diz que quem é nascido de Deus não peca. A ideia ali é, não vive na prática do pecado. E deixa eu dizer uma coisa muito importante e séria para vocês. Se você é um cristão de verdade, você abandonará a prática do pecado. Caso contrário, você não pode ser identificado como cristão. Porém, nós pecamos acidentalmente, falta de vigiar, porque descuidamos, porque não oramos como devia, não jejuamos, não nos protegemos, não nos revestimos da armadura de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, quem está em Cristo, ele vence o maligno, porque a vitória de Cristo é concedida àqueles que creem no seu nome. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Capítulo 5, verso 19. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Meu querido, se você é um cristão que fica preocupado com macumba feita por você, em nome de Jesus, se liberte disso. Não há espaço na nossa vida para possessão demoníaca, quem é dominado pelo Espírito de Deus, não dá espaço para o domínio de Satanás na sua vida. Se você está vivendo em prática do pecado, aí é outra história. O diabo não tem posse na vida do cristão, mas ele pode levar o cristão a desobedecer, a errar, e a se enganar a si mesmo, fazer Deus mentiroso, o próximo. Portanto, o que nós queremos encorajar aqui, o que João está encorajando a igreja é, se vocês são cristãos de fato, de verdade, vocês não vivem debaixo nem do domínio do pecado, nem do domínio de Satanás. Vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é nascido de Deus, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. As maiores pressões sobre a nossa vida são de Satanás, porque Satanás age no âmbito espiritual do mal. Nós não temos nem sempre a percepção clara desta investida de Satanás. Mas se nós enxergarmos, procurarmos usar as Escrituras com o óculos do discernimento, nós vamos ver as hostes de Satanás e vamos rejeitá-las em nome de Jesus. Tendes vencido o maligno.
A vitória sobre o maligno é a vitória de Cristo. Cristo triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte, triunfou sobre Satanás. A vitória sobre o maligno é a vitória que envolve os cristãos em sua nova vida, regenerada e santificada, capacitando-os a rejeitar as obras de Satanás. Não é pecado você ser tentado, mas nós não podemos ceder às tentações. Não lhe veio a tentação que não fosse humana. Nós não seremos tentados além das nossas forças. O Senhor proverá sempre livramento para nós, porque nós temos vencido o maligno. A vitória sobre o maligno é parte, sim, da guerra na qual nós estamos vencidos. Mas nós não lutamos para vencer. Nós lutamos como vencedores. A bandeira hasteada que conduz a nossa jornada de fé não é a bandeira da vitória realizada por você sobre Satanás, sobre o mundo e sobre a morte. É a bandeira da vitória realizada por aquele que morreu na cruz do Calvário, vencendo a Satanás, a morte e o pecado. É por causa dele. A vitória do cristão sobre o maligno, ela é facilitada pelos meios de graça que Deus estabeleceu para nós. E aqui é algo muito importante. Tem muita gente negligenciando os meios de graça. Pregação da palavra, a prática dos sacramentos, o exercício da disciplina, a oração para alguns, e eu acredito que a oração é um meio de graça sobre a vida da igreja. Quando nós vivemos na realidade de uma vida dinâmica e prática dessas coisas, nós somos fortalecidos ainda mais. Por isso que o texto diz, vocês vencem o maligno porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Ainda que a luta continue nessa vida, nós temos a certeza da vitória final. Nós vivemos nessa tensão do já e ainda não, nós aguardamos o dia da nossa redenção, mas nós não aguardamos para sermos vitoriosos, nós aguardamos porque somos vitoriosos, e aí nós ansiamos o dia da nossa glorificação. A vitória sobre o maligno é a vitória vivida por meio da comunhão uns com os outros. O maior desafio no casamento, na relação de pais e filhos, na relação da igreja, membros com liderança, liderança com membros, membros com membros, igreja com igreja, líderes com líderes. Existem lutas o tempo todo para que a gente estabeleça uma comunhão que glorifique o Senhor. Uma luta constante, e aí a gente então consegue vencer, superar essas lutas, essas dificuldades. O nome de Deus é exaltado e o diabo é envergonhado, porque ele não tem vitória sobre aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. Os crentes são encorajados a dar suporte uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a exortar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a orar uns com os outros. É a dinâmica do reino, da família de Deus, do corpo de Cristo. É aquilo que nós devemos fazer, não por opção, mas como dever de alguém que é juntado numa família só, pelo próprio Deus. Devemos viver em um ambiente de igreja, em que encontremos fortalecimento mútuo e forças contra os ataques que nos sobrevêm, certos da vitória. A vitória sobre o maligno é a vitória de Cristo, experimentada por aqueles que nele creem. É a sua vitória, é a nossa vitória. Amém, igreja? Nenhuma arma contra nós, forjada contra nós, prosperará, porque somos protegidos pelo Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: perdão dos pecados, conhecimento de Deus, vitória sobre o maligno, porque a palavra de Deus permanece em nós, porque somos fortes, esse fortalecimento vem do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. São encorajamentos que nos colocam em uma posição de graça.
Quando nós temos conhecimento dessas coisas, a nossa comunhão com Deus aumenta, queridos. Nossa vida de fidelidade, de santificação, a nossa vida de compromisso com Deus é intensificada, porque não existe bênçãos maiores do que essas. Saber que somos perdoados pelo Senhor, saber que temos o conhecimento de Deus, que vencemos o maligno, nós podemos viver descansados no Senhor. Nós podemos viver o nosso dia a dia, não matando um leão de cada vez, mas desfrutando da bendita presença do Senhor conosco. Você já observou que tem gente que levanta pela manhã na segunda-feira, já listando os leões que tem que matar? Inverte essa posição. Levante-se como alguém já vencedor em Cristo Jesus, alguém que é salvo, alguém que tem uma vida abundante, que anda altaneiramente, porque Cristo tirou de um lamaçal de pecado e o colocou sobre uma rocha, firme, que não se abala. O Senhor é contigo. Você já observou quantas vezes Jesus apela para nos reanimar, nos encorajar? Ele exige o que exige de nós. Deus não abre mão da santidade que precisamos viver, mas Ele diz: eu dei a vocês condições para viverem dessa forma. Veja bem os exemplos que a Bíblia nos dá. O paralítico de Cafarnaum, a mulher que foi curada do fluxo de sangue, Ele ordenou: tem bom ânimo. Aos discípulos no mar da Galileia, os que estavam no cenáculo em Jerusalém, Jesus repetiu dizendo para eles: tem bom ânimo. A Paulo, quando estava preso numa fortaleza lá em Jerusalém, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. As igrejas para quem João escreveu, ele disse: não desanimem, se forem testados e provados pela palavra de Deus, vocês se manterão firmes, porque o Senhor é com vocês. A igreja presbiteriana Emanuel, Deus está dizendo nessa noite: tem bom ânimo, encorajem-se no Senhor e mantenham-se firmes, porque o Senhor é contigo. Ah, se formos reprovados, quando nós deslizarmos, nós podemos voltar e nos corrigir, confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós temos um advogado diante do Pai que nos representa. E ao se lembrar disso, queridos, nós temos as nossas forças recobradas, amém? Somos fortalecidos pelo Senhor. Tudo que nós precisamos é o Evangelho, e este nós já o recebemos. Nós recebemos o Evangelho apresentado aos povos, a respeito de quem somos e de quem Cristo é, da nossa necessidade e do poder de Cristo Jesus em suprir cada uma delas. Tudo que nós precisamos é disso. E quem tem Cristo tem tudo, meus amados. Sim ou não? Quem tem o Senhor, ele pode se encontrar satisfeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, lutem para viverem uma vida de confiança no Senhor, uma vida de santidade. Se passarem por lutas, lembrem-se desses encorajamentos. Lutem por vossos filhos, para que Deus os traga de volta, para que Deus os fortaleça nos caminhos da verdade, para que Deus os proteja, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor, para que Deus dê a eles uma mente espiritual, quando estiverem na faculdade, quando procurarem relacionamentos, quando constituírem família, quando buscarem uma igreja para frequentar, que eles tenham uma mente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Lutem também por vossos cônjuges, esposos ou esposas, para que sejam eles moldados pelo Senhor, para que ao viverem a vida comum do lar, cada um cumpra a sua função da maneira que a palavra de Deus estabelece. Para os maridos, para as esposas, para os filhos, há funções dentro do lar que devem ser desempenhadas e não podem ser transferidas. Quando vocês enfrentarem lutas na sua vida, igreja, mantenham-se firmes, acredite no poder restaurador do Senhor, que trabalha na mente e no coração, dando-nos contentamento e prazer da comunhão.
Meus irmãos, nós precisamos buscar a motivação certas para vivermos a vida cristã. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E para permanecermos firmes, o Senhor nos encoraja com esta palavra. Os vossos pecados são perdoados. Vós conheceis aquele que existe desde o princípio. Sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.